Fala, Biron! Fala, Poli. Fala, garotinho! E aí? Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Estávamos falando de futebol enquanto você não chegava. Legal. Eu tava querendo entrar também, testar pela tela do computador se funciona, mas eu acho que não, né? Não funciona. Pela tela do computador você não consegue, é complicado. Sabe o que você pode fazer? Deixar a tela do computador aberta, mas É aí isso que que eu é tava pensando. complicado. É isso que eu tava É, vendo. não, É. você fala pelo telefone e deixa a tela do computador aberta. Aí você consegue ver as mensagenzinhas. Mas aí, para montar esse esqueminha todo aí, é melhor você fazer na próxima. Não, eu já tô com ela pronta aqui, na verdade. Acabei de ligar. Aí tem que ficar acompanhando, talvez pelas mensagens seja Então, para melhor. Mas ver dá a uma. mensagem fica mais fácil da galera. Mas acho que dá uma diferença de coisa de tempo, não. Eu vou ficar vendo no celular mesmo, melhor. Não, dá um delay. Olha no Um delay, celular, exato, Birão. é isso Foca aí. no celular. Exatamente. E aí, Birão, tudo bom? Tudo ótimo. Ó, tem uma galerinha aí já são alunos do Na Cozinha do Polite, do Eng, nosso especialista em negócios gastronômicos. Está cheio deles aqui, viu? Que ótimo. Ó, tem uma galera que falou aqui, tem um que falou aqui, o Leonardo falou que o Teva é o melhor restaurante de São Paulo que ele conhece. Que bom. Esse é o objetivo. Melhor restaurante de São Paulo. Ele não usou o termo melhor restaurante vegetariano ou vegano de São Paulo. E isso é muito bom, já é uma vitória. É, porque aí não é tão segmentado, né? Porque é a parte do que a gente quis construir, que eu sempre sonhei em fazer um bom restaurante, não o melhor vegetariano, o melhor vegano. Isso para mim nunca foi relevante. E sim um bom restaurante. Esse eu acho que é um bom começo até de Mas, conversa, né? mas você faria, assim, eu tenho um roteirozinho que eu vou te perguntar 500 coisas, vou te fritar de pergunta hoje, cara, você vai ficar com o cérebro ardendo. Mas, mas deixa eu te perguntar uma coisa, só para pegar esse gancho, você, na sua vida de empreendedor gastronômico agora, a gente vai voltar lá para trás, calma que a gente vai falar lá para trás. Mas nessa circunstância agora, você se veria abrindo um outro restaurante que não fosse vegano, um outro estilo de restaurante? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Por quê? Mas por que não? Porque para mim o veganismo é o meu estilo de vida, então a minha filosofia. Não teria como abrir nenhum outro tipo de restaurante que não tivesse pelo menos a proposta de ser 100% vegano. Isso sem dúvida. Fora todas as questões de consciência ambiental, social que foram sendo embutidas, né, no conceito do Teva. Abriria outros conceitos, mas assim, não é inegociável o conceito de vegano. Isso é inegociável. Orgânico e vegano são duas coisas inegociáveis. O resto Tá, a mas que gente. outro conceito você poderia. Agora eu fiquei curioso, cara. Que outro conceito você poderia abrir de restaurante que fosse vegano, que fosse diferente do conceito do Teva? Então, Fala, assim, prof. Evelyn, peraí que tá entrando uma né, galera conhecidíssima aqui, Virão. Mas fala, vamos lá, mete o pau. legal. Então, eu não consigo às vezes acompanhar, todo mundo está entrando, aí você vai me falando aí se tiver alguma pergunta também. Vai lá, deixa comigo, eu E tô aqui monitorando. eu acho assim, o contexto de época que o Teva nasceu foi muito. A gente acho que conversou assim, e até um pouquinho sobre isso na entrevista que a gente fez no teu canal, já tem um tempinho, mas o Teva nasceu num contexto de época em que eu enxerguei, junto com os meus sócios, uma oportunidade de uma janela de oportunidade de fazer um restaurante de vegetais sem o ranço do esoterismo, do yoga, daquela coisa zen que imperava, né, do natureba. Então, essa foi a nossa proposta, fazer um bar de vegetais, tanto que no Teva Rio a gente tem um bar grande em relação ao salão, funcionamento noturno, então foi tudo pensado, um nome que não associa ao veganismo, nada de nomes assim, né, esotéricos, Gaia, Prana, Krishna, Mahamantra e coisas que são nomes que são interessantes e eu admiro vários desses restaurantes e conceitos Mas e caracteriza muito, Gopala, né? Fica muito Gopala, estereotipado, né? Gopala, Goshala e nomes que são referentes ao universo indiano, esotérico, alternativo, que tudo bem, eu acho que cada um tem o seu posicionamento, eu respeito todos eles, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente precisava desconstruir essa ideia e parte disso era produto, né? Então ter um produto diferente, parte disso era desde o sistema de ser à la carte toda hora, com cardápio variado, funcionamento noturno, a gente só abria no jantar, não abria no almoço. Então o Teva nasceu com esse conceito. O Teva, a proposta dele sempre foi essa, muito clara e um posicionamento muito firme.
E isso vem da minha escola como designer e tal, né? De branding, de fazer escolhas também. Você não tem como ser tudo. Nós vamos falar da sua vida passada bastante aqui, dessa transição, como é que aconteceu. Mas ó, tem até uma pessoa de Goiânia aqui que eu falei, porque pode ser que você... Ó, teve várias pessoas aqui. A Evelyn falou que eu teve a inspiração do projeto que ela está estudando com o Enger. Ela está fazendo o meu curso, o curso que eu tenho de gestão de restaurante online, para tentar abrir um restaurante inspirado no Teva. Olha que interessante. Que legal. Legal. E uma outra pessoa aqui, deixa eu ver quem que foi, falou, pô, quando é que a gente vai abrir o Teva em Goiânia? Porque, de repente, para você também, se o Teva é um puta de um conceito de sucesso, né? Para que também? Por que você não abre mais Tevas também em outras cidades, em outros... Pô, o mundo está aí para um Teva. Sim. Aparecer do lado dele. Isso tem a ver com o que você falou na pergunta também. A gente nasceu nesse contexto, mas não que eu não enxergasse outras opções e conceitos interessantes. Então, quando a gente fala de posicionamento, o Teva se posicionou de uma forma muito clara porque eu e meus sócios, a gente debatia muito isso. A gente não tem como ser tudo. Eu não tenho como ser um bar e ser um excelente lugar de café da manhã e me propor ser um lugar saudável, embora algumas pessoas até associem o vegetarianismo à saúde. A gente não queria isso. Porque no Rio, como você sabe, tem uma lojinha de suco a cada esquina. E cada uma delas se diz mais saudável do que a outra. E a pessoa enxerga aquilo como saudável, mesmo não sendo orgânico, mesmo não sendo vegetariano. Então a gente não queria nessa esfera de debate, de entrar na coisa, a gente só serve arroz integral, a gente não tem fritura, a gente não pode servir bebida alcoólica, tem que ser crudívoro. Então eu não entrei nesse mérito. Eu quis criar um conceito em que os vegetais fossem o foco. E isso é muito claro para mim, sem essa coisa de rotular o negócio como sendo ripongas, né, vegetariano alternativo e tal. Agora, vários conceitos são possíveis. O negócio é que a operação do Teva é muito complexa. É muito complexa, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, por isso que não é tão fácil replicar. Além de todos os nossos atributos socioambientais que a gente tem de consciência, de uma série de coisas que estão ali embutidas, que às vezes as pessoas não veem muito, se você quiser a gente depois aprofunda. Mas então assim, replicar em Goiânia, replicar em outras regiões do país, é possível, mas tem que ter uma lógica e um cálculo que você sabe melhor do que eu, que tem que ser feito, porque não pode ser só intuição, né? Você tem uma série de outras questões importantes que têm que ser levadas em conta, de público a todo o custo de se montar uma operação desse tamanho, né? Então... Mas por conta de... a parte da replicagem, replicagem, enfim, de replicar o restaurante em outro local, é por conta de fornecedor? Porque por conta de processos, eu sei que é complicado, que eu já vi funcionando a sua cozinha ali, potinho para tudo quanto é lado, um pré-preparo gigante. Mas isso, cara, é o dia a dia de qualquer restaurante. Uma vez que você tem esse processo figure out, né, bem estabelecido, bem esclarecido, a replicagem dá trabalho, mas não é impossível. Mas você está falando por quê? Por conta de fornecedores? Porque eu sei que os fornecedores é difícil de você levar para todos os outros, sei lá, estados ou cidades, não é? Isso talvez seja, sim, um desafio, se você analisar que a gente lida com muitos insumos, a gente faz tudo muito no próprio local. Então, assim, eu não compro sorvete pronto de uma marca que faça, mesmo em São Paulo, que é uma cidade que oferece mais opções de sorveterias que fazem opções veganas hoje em dia, eu faço meu sorvete. Então, eu tenho que fazer meu leite de coco com coco caseiro, leite de coco caseiro, com coco orgânico, para fazer o sorvete. A máquina a gente tem no local, a gente não compra de nenhuma marca. Então, isso é parte da resposta que dificulta, não é impossível, você tem razão. Entendi, é processo mesmo, então. Só que assim, por exemplo, a gente fez um projeto de fazer ficha técnica de tudo que a gente tem lá no restaurante. Então, para você ver a complexidade de um item como o brownie, inclusive que a gente está mandando eu mandei foto hoje para sair no jornal, no Globo, acho que uma matéria de amanhã ou depois. Então, o brownie que a gente faz é feito em casa, o leite de coco caseiro, a gente usa azeite na massa do brownie, aí usa 7 farinhas diferentes sem glúten, que são feitas em casa, esse mix de farinhas. Então, tem que fazer ficha técnica do mix de farinhas, ficha técnica do brownie, bolo. Eu tenho que fazer ficha técnica da calda de chocolate, do leite de coco, depois do sorvete, onde o leite de coco entra, das nozes pecan caramelizadas, da calda de caramelo que vai em cima e da banana caramelizada. Então, dentro de uma ficha técnica, de um item só, são desdobramentos. Então, assim, a gente fez. E a gente chegou à conclusão, que é uma discussão que eu acho que a gente pode aprofundar,
que no fundo não vale a Fala pena assim, fazer foda-se a ficha técnica. exato. Tipo assim, você tem que fazer uma ficha técnica que tem 7 fichas técnicas, é melhor não fazer a ficha técnica, entendeu? Então essa é a conclusão que a gente chegou depois de muita ficha técnica. É a conclusão que a maioria das pessoas chega quando começa a complicar muita coisa, né? É, Não, mas você não tem a ficha técnica, Biron, mas pelo menos você tem a ficha de finalização. Lá na hora da finalização do prato, no passe na cozinha, você tem a finalização dele escrito direitinho com a foto dele. Isso eu sei que não. você... Não tem? Não temos, não temos. Mas não A gente deveria não ter? tem. Então, Pelo menos isso? a gente. Então, agora, no momento que a gente está vivendo, se você me perguntar agora, porque o conceito do Teva, eu comecei falando do conceito de Teva de 5 anos atrás, né? A gente tem 4 anos no Rio. Ó, tinha me tá falando aqui, nossa, eu achava que eu tinha problema com ficha técnica. Pois é, exatamente. Então, é isso, né? Quando você faz tudo do zero, por exemplo, a gente fez japonês não tem muito tempo atrás, no Teva São Paulo. E a gente fez quase tudo do zero. Do molho teriyaki que vai no rolinho primavera, ao molho shoyu que vai não sei o que, o ponzu que vai não sei onde, é tudo feito do zero. A gente não compra o ponzu pronto porque não tem, ou porque a gente quer usar um shoyu de qualidade, ou o molho harumaki, eu vou fazer o molho do harumaki com beterraba para não usar corante. Então, tem uma série de detalhes que são, né, questões relacionadas à nossa filosofia de menos lixo, ou do produto feito de forma mais, entre aspas, natural, sem o estereótipo, mas sim voltando à origem da palavra, que adiciona um processo. Então é uma loucura. Você fazer um cardápio que tem 10 itens, são 30. A composição é muito grande, são elementos que alimentam outros elementos. Isso é desafiador. Mas hoje faz diferença sim, porque a gente está vivendo um mundo onde o delivery faz diferença. É o delivery que vai sustentar os negócios nos próximos meses. E eu não vejo um prognóstico muito positivo no sentido de retomada dos restaurantes muito rápido. Então, isso faz diferença quando você tem custo como algo mais importante, né? Então, sim, faz diferença. Deixa eu aproveitar esse gancho, que esse assunto é interessante. É completamente fora da pauta que eu tinha desenhado para a nossa conversa, mas foda-se. Vamos que vamos. É que tem muita gente que nos segue aqui no canal, que é legal, porque essas pessoas gostam muito de saber os meandros da engenharia do restaurante, né? De como funciona, como que dá certo, como que não dá certo, quais os principais desafios. Então, o que você está falando aqui é o seguinte, que você tem uma complexidade enorme para fazer as coisas do zero, que você quer manter essa filosofia, porque essa é a sua pegada, esse é o seu propósito, essa filosofia que você desenhou para o seu negócio, você vai manter isso a qualquer custo, mas essa é a pergunta que eu quero te fazer. Agora, a qualquer custo? Ou porque você acabou de falar assim, pô, nós estamos num momento super de desafio. Então, você sabe que qualquer custo, porque principalmente o delivery também é um puta desafio, porque você tem um custo enorme a mais do que você tinha antes de embalagem, sacolinha, não sei o quê, entrega, pedido, os seus custos vão se comprimindo. No momento que você tem os custos se comprimindo, é tentador você analisar essa possibilidade de flexibilizar um pouco essa complexidade da sua operação em nome de manter o negócio? Sim. Isso que eu tô curioso com essa... Sim, mas eu vou te explicar como. E eu acho que isso, gente, eu tive uma live, já tem um tempinho, que eu falei um pouco sobre isso, sobre a questão das tecelagens, né, das lojas de roupa terem que se reinventar e fabricar máscara, das fábricas de carros terem que fabricar respirador. Enfim, já tem um tempo isso daí, eu sei que isso muda e, óbvio, é uma coisa de demanda e oferta, então o preço às vezes está mais alto da máscara, daqui a pouco cai. Sem entrar muito nesse mérito dessa dinâmica, o que acontece é que um restaurante como o Teva, que nasceu com um conceito como o nosso, de oferecer uma experiência nesse contexto de época no Rio e no contexto de época de São Paulo, que já tem um ano, eu acho que tem que se adaptar, mas não pode abrir mão da sua identidade, da sua filosofia. Então significa dizer o seguinte, eu estou flexibilizando como? Não abrindo mão do meu propósito. Então, assim, nossas embalagens são todas biodegradáveis e compostáveis. Eu não estou abrindo mão da minha filosofia, mas eu diminui minha margem e eu entendo que a necessidade hoje é outra, então tem que me adaptar. Então, eu não posso fazer pratos tão conceituais como eu fazia no Teva, oferecendo a experiência de salão, vou ter que adaptar para coisas que as pessoas querem no dia a dia, que são mais fáceis, sim,
de serem feitas, tão caprichadas quanto, mas diminuindo o processo. Então, significa dizer que tem que escolher o meu produto de uma maneira diferente, como eu falei. Se antes eu tinha produtos altamente assim, complicados, com queijos fermentados, e de repente eu posso fazer um queijo fermentado mais simples, ou posso fazer um arroz com feijão, posso fazer uma feijoada, sim, como algo que eu nunca fiz antes, mas vou fazer uma feijoada porque é algo que as pessoas gostam, que tem um custo mais interessante, apesar de ser feijão orgânico, arroz orgânico, a farinha de mandioca orgânica, o tofu orgânico, tudo vai ser orgânico, eu não vou abrir mão da minha filosofia. Só que sim, isso é difícil. A gente abre um pouco mão da margem, come um pouco a margem, claro, com o iFood, mas eu ainda acredito numa dimensão um pouco mensurável e imponderável. Assim, é difícil mesmo de mensurar, imensurável talvez, que é a admiração pela marca e pelas atitudes que a gente toma, mesmo nas dificuldades. Então, eu acredito 100% nisso. Então, a gente, por exemplo, nunca serviu água em garrafa no restaurante. A gente sempre vendeu garrafa, a gente sempre vendeu, não vendeu, nunca, sempre distribuiu a água da casa, no Rio e em São Paulo. Teve uma crise da SEDAI que a gente teve que se adaptar aqui no Rio, no ano passado, foi esse ano, no ano passado, acho que ano passado para esse ano, que a gente teve que, de alguma forma, melhorar isso daí, tipo assim, diminuir, não comprar garrafa PET individual, mas comprava uma maior, porque os clientes pediam isso. Então, assim, a gente tem que se adaptar. Hoje a gente está vendendo água de coco, e aí a água de coco, não sei o quê. Eu acho que também não tem perfeição. A gente tem que melhorar o que a gente pode e tentar trazer essa consciência, mas senão a gente fica imobilizado, não faz nada. Sempre vai ter algum tipo de contradição, né? O mundo é feito de contradições, a gente tenta diminuir. Mas é muito comum as pessoas falarem, mas vegano tem que ser perfeito, não sei o quê, né? E eu também eu sou vegano já há 13 anos, mas eu não levanto tanto essa bandeira do vegano, porque eu acho que o trabalho que a gente faz é mais do que isso, né? Tem todo é um trabalho mais complicado, mais complexo. Cara, isso que você está falando é muito interessante, né? Porque a tentação deve ser grande, né? Principalmente no momento que a sua margem fica muito curta, às vezes até desaparece, mas você sabe que você está fazendo um trabalho, que você vem fazendo um trabalho há muitos anos de branding e que você não pode colocar também isso a perder por conta de uma circunstância, né? Por conta de um momento. É uma estratégia de muito longo prazo que você vem perseguindo para até com a sua galera, né, interna também, até o discurso que você faz internamente com o seu pessoal, é importante você manter esse discurso. Então, eu estou vendo que é interessantíssimo isso que você está fazendo. Você está tendo que rever o produto em si, talvez até a ficha técnica, mesmo que você não tenha a ficha técnica dele, né? Mas você calcula mais ou menos os produtos que têm um custo menor, que continua, né? Você continua fiel ao seu propósito, ao conceito do veganismo, com produtos que têm menor custo, para que a sua margem não seja tão prejudicada, para que mesmo que a sua margem eventualmente fique muito pequena, você mantenha o seu conceito para que, a longo prazo, a sua marca não seja prejudicada. Ao contrário, talvez ela seja até enaltecida, que as pessoas vão falar... Exato. Você quer um exemplo? Crise, ele manteve o... Você quer um exemplo disso? Eu acho que... Isso eu falo, eu acho que a gente... Está todo mundo mais sensível, mais exposto a uma série de circunstâncias assim, de estresse, de dúvida, de incertezas, todo mundo. De julgamentos, de polarização, a gente já está vivendo um momento político complicado. Então, eu acho que tem um exemplo muito claro disso, né? Na quinta-feira, a Prefeitura a galera do Rio... fica empolgada, todo mundo que está entrando aí empolgadíssimo com o Teva, cara. Teve 500 comentários aqui que você não está vendo. Acho o Teva incrível, coisa maravilhosa, a proposta é muito séria, parabéns. Muito legal. Desculpa, interrompi. Vamos lá. Então, eu tenho um exemplo claro disso. Na quinta-feira, a gente, seguindo as normas da Prefeitura do Rio, a gente resolveu que, sei lá, a gente achou que talvez fosse possibilidade da gente reabrir. E eu postei na mídia social do Teva e teve uma repercussão majoritariamente positiva. E uma pessoa respondeu de forma negativa, falando que tinha se decepcionado com a nossa atitude. Na hora, eu li aquilo de uma forma agressiva, né? Porque ele colocou de uma forma, olha, você está botando em risco a vida dos seus clientes. E eu, na minha perspectiva, eu vi isso de uma forma diferente. Falei, poxa, eu tenho que sobreviver, eu tenho os meus colaboradores, tenho que pagar, é salário 100% do salário. Tenho 21 colaboradores, achei até que eram 23, mas são 21 no Rio, são 20 em São Paulo, enfim, já confundi os números, mas é em torno disso, mais de 40 funcionários. E aí eu me vi numa situação assim, poxa, o que eu respondo? Eu acabei respondendo de uma forma, talvez um pouco, num tom acima do que deveria, ou do que as pessoas esperavam.
E o que aconteceu com isso? Houve uma reviravolta ali no post. Muita gente contra, muita gente a favor. Muita gente contra, muita gente a favor, botando contrapontos super válidos e tal. E eu levei isso para a equipe. Eu fiquei sem dormir à noite, não dormi por causa disso. Eu imagino, porque, cara, te conhecendo do jeito que eu te conheço. Pois é. E aí levei isso para a equipe, discuti isso com a equipe e falei, galera, o que vocês acham? Né? A gente teve uma reunião de vigilância sanitária na sexta-feira e eu trouxe esse ponto. Porque a equipe estava toda reunida para a gente eventualmente abrir na sexta-feira. Quinta-feira foi um soft reopening. E aí a gente discutiu e achou melhor fechar, porque não tem... porque assim, dos dois lados tem pontos super válidos. Não tem uma solução assim. Tem gente que já teve Covid, de repente, que quer frequentar. Tem gente que não está na... Tem N fatores, né? As cenas da Dias Ferreira realmente contribuíram para muita gente. Você deve ter visto, muita gente viu. Muita gente refletiu sobre isso. Só que o Teva tem um papel diferente. O Teva tem uma responsabilidade diferente e eu enxerguei isso, para mim ficou muito claro, que eu falei assim, bom, o nosso público, na sua maioria, eu acredito que não vá, nesse momento, frequentar, não é uma coisa legal, eles vão questionar, embora a gente não tenha uma solução, porque ninguém tem uma solução, pode ser que leve mais meses. E aí o que aconteceu na sexta-feira, no sábado, aliás, eu resolvi postar que a gente ia fechar e que não tem, por exemplo, não tem ainda uma data definida e tal. E aí, realmente, tá vendo? A Marcela tá falando que eu podia ter respondido com mais delicadeza e tal. Mas é isso, mas eu acho assim, eu reconheci publicamente... O Marcelo, o Biron é um cara delicado, pô. Conheço ele há 50 anos. Mas aí que eu duvido tá, que você né? tenha respondido com brutalidade. Duvido, não, mas é porque isso. É porque eu nunca vi você falar uma palavra dessa na vida. Mas aí que tá, a gente tem que... No meu perfil pessoal, eu talvez tenha sido um pouco mais rígido, entendeu? Porque eu acho que sim... Ela tá falando que nesse momento é super compreensível. Sim, mas é isso. Eu acho que, Marcela, a gente tem que entender a minha realidade. O que acontece, Poli, você sabe disso. A gente faz o máximo que a gente pode, manda embalagem biodegradável, tem todo um trabalho socioambiental. A gente paga coaching para os nossos funcionários, a gente paga curso de inglês, a gente paga salários acima da média, a gente quer igualar as comissões de cozinha e salão, só não faz isso porque o sindicato no Rio não permite, mas em São Paulo já nascemos assim. E aí, daqui a pouco, vem alguém e critica a nossa embalagem no iFood e diz, dá 1 estrela porque vazou um pouquinho de molho. E aí a pessoa, ao invés de pegar e ligar para a gente, falar, olha, você pode mandar de volta, porque eu garanto que a gente vai mandar de volta. Eu quero a experiência completa para o meu cliente. A gente teve situação no Teva São Paulo, e eu acho que é um emblema bem emblemático da situação, do que a gente está vivendo em relação a mídias sociais, as críticas, e que as pessoas criticam sem entender o trabalho que tem por trás, de forma rasa, muitas vezes. Eu entendo que isso aconteça, mas a gente teve uma situação de uma pessoa pedindo um item lá no cardápio, pediu um prato que estava escrito no cardápio que era couve. E aí foi quiabo no lugar da couve. Por que foi quiabo? Porque a cozinha estava treinada para mandar quiabo e eu esqueci de avisar. Eu mudei o cardápio e não avisei. Então ao invés da couve, foi o quiabo. Ao invés da pessoa, sentada no restaurante, pedir para trocar o quiabo por couve, o que ela fez? Foi na mídia social para dizer, olha, o cardápio está todo desatualizado, e não sei o que. Quer dizer, são 25 itens com não sei quantas combinações e acompanhamentos, a mulher me diz que o cardápio está todo desatualizado. Por que ela não quer ter a felicidade de ter um momento feliz, naquele momento de satisfação, ter uma experiência positiva, dar o retorno para o atendente, falar, olha, eu queria trocar o prato, a gente vai trocar. Eu não gosto de quiabo, né? Não gosto de quiabo, o arroz veio duro, não veio no ponto, não. Ela fez questão de no TripAdvisor dizer, dar nota 1 para o restaurante, dizer que a experiência dela foi ruim porque o cardápio está desatualizado por inteiro. Eu acho que isso é emblemático dos tempos que a gente está vivendo. E é muito desgastante para quem tem uma missão toda hora tomar essas porradas. Então, assim, quando eu tomo essas porradas, e isso me deixa triste. Então, talvez essa semana, entendeu, Marcela? Não sei se está acompanhando aí, são tempos difíceis, mas eu fiquei triste. Eu não estou imune a essas críticas, porque eu me incomodo. E aí eu vejo assim, um monte de gente falando, poxa, liga para o Teva, manda um e-mail. A gente tem milhares de canais de comunicação para a gente acessar o restaurante. Eu passo meu telefone pessoal para as pessoas me mandarem mensagem, eu respondo pessoalmente. Agora, precisa dizer que tá uma merda porque vazou o molho? Cara, sei lá se vazou por causa do iFood, sei lá se vazou... Entendeu? A Marcela tá ligada aí, ela tá aí sim, porque todo mundo agora é crítico gastronômico, né? Exatamente. Nas mídias sociais. A Tia me falou que infelizmente isso acontece, não dá para agradar todo mundo. A Tia, o Biron, ela é dona de um restaurante lá em Camburi. O dia que você for lá para minha casinha em Camburi, eu vou te levar lá. Ela é uma exímia jogadora de futebol, é uma gracinha, uma pessoa super bacana.
E ela tem um restaurante lá enorme, gigante. Ela está falando, infelizmente, isso acontece, não dá para agradar todo mundo, né? Eu acho que temos que ser mais compreensíveis. É, cara, eu te entendo muito, Biron, porque eu te conheço muito bem, eu sei que você fica mordido, cara, com essas coisas. Mas, cara, é foda, né? A gente tem que aceitar, né? Como você falou, os tempos hoje são assim. Então, o que que nos resta não ser aceitar essas coisas, né? E tocar a vida para frente, né? Infelizmente, a gente não pode ser, né? A gente é assim, mas com essa questão da crítica, mas não deveria ser, né? A gente deveria ser mais casca grossa, né? Deveria ter uma casca mais dura, né? Não, é verdade. Eu acho que sim, eu levo às vezes muito pro pessoal. Eu já tentei, óbvio que eu tento, eu converso muito com meu sócio sobre isso, a gente fica muito triste, por exemplo, quando tem os dois lados, né? Então, assim, por exemplo, o Bruno, que foi quem fez esse comentário no post, eu mandei uma mensagem pessoal para ele depois, a gente já se falou pelo direct e tal, já estou com o telefone pessoal dele, a gente vai trocar ideia e, pô, nos entendemos, eu pedi desculpas publicamente no meu post. E eu acho que é isso, acho que a gente vai aprendendo também com os outros lados, com os pontos de vista. Eu respondi de uma forma mais rígida do que deveria, não deveria ter sido, mas também aprendi. Foi muito bom o que aconteceu, no final de contas, se tornou algo que eu cresci, ele cresceu, ele entendeu o meu ponto também, ele falou, não, você tem razão. Eu acho que eu também me expressei de uma forma, né? Quer dizer que eu sou corresponsável pela vida dos meus clientes talvez tenha sido um pouco difícil. Tem muita contradição no ar. A gente sabe que as pessoas falam, mas eu não vou comprar de tal marca, eu não quero ser cúmplice do risco dos seus funcionários, mas quem não é hoje, se está pedindo delivery, todo mundo tem risco, todo mundo sabe que existe risco, tem muita informação truncada, é um momento difícil, então é isso, né? Mas assim, eu confesso que o negócio é pessoal, né? De alguma É, forma, a gente é um pequeno negócio, então é difícil você responder quando eu respondo, por exemplo, crítica. A gente acabou de contratar a Laura, que vai trabalhar na área de comunicação do Teva. E aí eu já passei a bola para ela hoje mesmo. Falei, olha, Laura, você vai começar a responder algumas das críticas e tal, porque é melhor existir um pouco mais de isenção. Porque é. quando você leva para o lado... É óbvio, isso é fato. Se Porque tem separa um gente que... pouco do assunto. Porque tem gente que vai, por exemplo, às vezes nessas ferramentas tipo Google, a pessoa nem visitou o restaurante, dá uma estrela, e aí, tipo, joga a tua média para baixo. O que você vai fazer? É isso. Não é só isso que... A gente tem que se pautar pelos elogios, pelos vários elogios que as pessoas estão fazendo aqui, que me deixam felizes e tal, e que é o que o meu sócio fala muito, né? A gente, e o que você acabou de falar também, a gente tem que pensar também pelo público que nos ama e não pelos que nos odeiam. Porque tem muitos que vão nos odiar. Você vê, a gente tem toda essa proposta em sintonia com o planeta, tentando melhorar, fazendo de melhor, pagando esses cursos todos que eu falei para os funcionários, tentando separar o lixo, é água da casa, é filtragem da água na casa, não tem garrafa PET, não sei o quê. Aí daqui a pouco os restaurantes reabrem. É justo ou não é justo que os restaurantes que estão vendendo, né, enfim, sem entrar no mérito da discussão do veganismo, mas que não tem não tem nada dessa consciência, estão reabrindo, os clientes estão privilegiando eles, estão indo. Então tem restaurantes que eu conheço aqui no Rio, eu saio do Teva, eu estou no Rio no momento, dou uma volta, vejo a Dias Ferreira como eu vejo, e falo assim, poxa, eu que tenho toda essa consciência que talvez exista um estudo, né, do vínculo do consumo de animais com a pandemia, eu que vou sofrer, eu que vou ficar fechado mais tempo, cadê É. a comunidade me apoiando também nessa hora? É, nessa quarentena, Birão, acho que os nervos de todo mundo também à flor da pele. Eu escrevi aqui na minha parede, eu tenho bem na frente uma coisa que o Amir Klink falou, que são três coisas, né? Propósito, rotina e paciência. Então, cara, isso foi no dia 1 da quarentena, foi na Globo, naqueles programas de manhã, não sei se sei lá, estava lendo um jornal da manhã, apareceu o Amir Klink, o navegador, e a pessoa perguntou para ele, como é que você está acostumado a atravessar, a fazer essas grandes travessias? Ele falou essas três palavras que eu anotei na minha parede, eu falei, cara, esse negócio está com cara de que vai durar muito. E essas três palavrinhas ajudam muito, né? Quando você tem um propósito, quando você tem, no caso que nós estamos conversando aqui, a rotina não entra tanto nessa equação, mas a paciência, né, que é uma questão de não julgamento, né, uma questão de todo mundo, né, tanto do cliente que está frequentando, quanto da gente que está... Eu também estou exposto nas mídias sociais o tempo todo. Quando você tem seguidor, né, você está exposto de vir alguém reclamar, vir, puta,
compra um negócio lá de... Outro dia, uma pessoa comprou eu tenho um cursinho lá que de ficha técnica, justamente. Que é... Esse aí eu acho que eu até pensei em fazer, mas falei, ué, não vou conseguir aplicar de jeito nenhum. Não, Aí, mas é um básico, assim, só para mostrar. São 2 vídeos com uma planilha legal que eu mostro para a pessoa como é que ela faz o primeiro passo, como é que ela faz uma ficha técnica legal. Sabe quanto custa o curso? R$ 7. 7. Quanto custa um cafezinho no Teva? Provavelmente deve ser isso. Agora não custa, mas agora... R$ 7. Aí a pessoa falou assim, cara, eu queria devolução. Eu nunca tinha tido devolução de nenhum curso. A gente já vendeu 1000 cursos. Cara, aí a pessoa falou assim, eu quero devolução porque eu achava que ia ter todo um negócio de cálculo de desperdício, uma tabela de desperdício de diversos tipos de alimentos, cada um com a sua tabelinha, com não sei o que e tal. E estou muito decepcionada com o negócio. Aí eu falei assim, pô, que coisa chata. Pensei que nem você, né? Eu falei assim, pô, será que meu curso é uma merda? Aí a galera que trabalha comigo falou, Marcelo, você não pode ficar olhando esses negócios. Cara, para, a gente está aqui para isso. A gente está super acostumado com esse negócio, desde que a gente responde. Tá? Aí a pessoa, enfim, devolvemos, né, o dinheiro para ela. Aí o meu pessoal mandou uma mensagem, não sei o quê. A pessoa acabou ficando super amiga, comprou outros produtos, depois ficou envergonhada de ter pedido o cafezinho de volta. Mas eu lembrei dessa frase do Amir Klink, cara, que a paciência nesse momento é uma coisa fundamental. Mas, Birão, vamos voltar no tempo um pouquinho, cara, que eu acho que tem uma história tão interessante, cara, sua. Eu não queria ficar focado só nesse momento de pandemia, não, cara. Vamos passar, já passou 35 minutos da nossa live, a gente só tem mais 25 minutos, que você sabe que o Instagram corta, né? Eu sei, é muito rápido, né? Essas lives podiam ser muito mais longas. Puta, podia ser muito mais longa, né? A gente podia ficar aqui até amanhã de manhã. Com certeza, tem muito assunto. Cara, nossa, eu lembro de tantas histórias, nossa. Mas deixa eu te falar, uma das histórias, quer dizer, o Birão, para quem está acompanhando essa live aqui que não conhece o Birão, conhece o Birão só do Teva, é importante que você saiba que o Birão não nasceu cozinheiro, não é que ele era um apaixonado por culinária desde criancinha. Quando eu conheci o Birão, eu tocava o Rádio Rock Café no Rio de Janeiro, a gente inaugurou o Rádio Rock Café, e o Birão era nosso designer gráfico, né? Você fazia toda a parte de comunicação visual, né, do Rádio Rock Café. Aí, de repente, dá um fast forward, né? Dá um no filminho, e falou, cadê o Birão? O Birão está em Nova York fazendo um curso de culinária. Eu falei, caraca, cara, o Birão está em Nova York fazendo curso de culinária. Ele depois, mais um pouquinho, cadê o Birão? O Birão foi para Paris, arrumou um emprego de chefe de cozinha em Paris. Eu falei, caraca. Aí, mais um pouquinho, o Birão inaugurou um restaurante bacanésimo aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, não é possível que eu perdi contato com o Birão assim, de repente, do nada. Me conta um pouquinho. Então, você não pensava disso desde criancinha. Como é que foi esse clique assim, falar assim, vou virar cozinheiro? O que aconteceu na sua cabeça? Então, eu me tornei vegano em 2007 para 2008, então eu era vegetariano já, então por razões relacionadas a yoga, meio que estava em busca de uma filosofia de vida mais saudável. Isso foi em 2007 para 2008. Um pouco antes eu já era vegetariano e tal, mas enfim. Mas quando eu te conheci, você não era vegetariano. Não, em 2004 você não era. Não era ainda. 2004 não, 2002. 2001, por aí, 2001. Não era. Eu me tornei vegetariano em 2004, se não me engano, por aí, 2004, 2005. E aí, nesse processo, teve eu era designer ainda, como você falou, aí fui morar em São Paulo em 2006 e estava meio que já tinha tido meu escritório de design, tinha feito, prestado serviço lá para o Hard Rock, várias outras baladinhas da época no Rio, eu gostava muito de balada, eu fiz o estágio no People, que foi uma boate aqui do Rio, que fez história, e aí eu era meio que o designer de plantão. Foi assim que eu conheci a Cíntia Oliveira. Que nos apresentou. Que é a esposa do Cocinho, isso, do Lúcio Mauro Filho. Então a Cíntia e eu, nós ficamos muito amigos na época. Trabalhou com a gente também no Hard Rock. Exatamente. A Cíntia que me levou para o Hard Rock, e eu fazia, enfim, os flyers, alguma coisa de cardápio, alguma coisa de
enfim, de divulgações que o Hard Rock fazia. E aí conheci a Marise, na época, que ficou muito minha amiga. E aí conheci o Márcio, que na época era marido da Marise, e a gente se associou e montou um escritório de design. Então, já no final dessa minha trajetória como designer, eu fui morar em São Paulo, em 2006 para 2007. E aí Agora eu eu não estava lembrei de feliz. tudo. Nossa, Exato, Marise, é o muito, Márcio. exato. E aí eu já não estava muito feliz na carreira como designer, eu não enxergava aquilo como futuro, né? Eu estava muito nessa... Eu comprei um livro que, inclusive, você indicou num dos seus vídeos, né? E, e aí estava vendo essa coisa das terminologias do administrador, do técnico e tal. Então eu já estava numa fase como designer que eu já era já tinha todas aquelas funções, administrador, técnico, visionário, né? O empreendedor. E aí aquilo ali se misturava, já não estava feliz, já não ganhava muito dinheiro com isso. Tive o sócio, né, o Márcio, e aí estava nessa transição também dentro do vegetarianismo. E aí fui procurar alguma coisa em sintonia com a minha filosofia. Eu queria meio que botar em prática o vegetarianismo de alguma forma. Porque o vegano, quando se torna vegano, quer meio que virar missionário, converter a galera e tal. E eu Mas você não passei tinha essa... nada de cozinha, né? Você não Não, só cozinhava tinha ovo. essa... Não, só tinha essa paixão pela noite, por receber. Eu sempre gostei eu acho que tem mais a ver com hospitalidade. Eu acho que, na verdade, eu acho que a palavra que define melhor é isso. Então, eu sempre gostei de evento, gostava de fazer, organizei várias festas no People, festa no Hard Rock, você lembra? Eu fiz uma festa da comunidade judaica do Rio no Hard Rock, Aham. eu acho que uma ou duas. Então, eu curtia essa coisa de receber, de amigo, de estar junto de pessoas. E gostava na época do People também, gostava de comer, como muita gente gosta também, enfim. E aí eu gostava da cena de bar e noite, sempre gostei. E aí, isso em 2007, eu comecei a escrever esses possíveis cenários. Falei, bom, o que eu vou fazer da vida? Eu acho que a função com a minha profissão como designer não rende os frutos, não tem nada a ver com a minha filosofia, e beleza, vou botar em prática alguma coisa nesse sentido. E aí fui pesquisar os conceitos em 2008, o que eu podia fazer, trazer produto, importar hoje estão falando nisso, né? De queijos veganos, hambúrgueres veganos. Já em 2009 eu já pensei nisso. Então tem 11 anos isso, eu já pensava em fazer, só que eu achava que ia ter um impeditivo, que era o dólar. Eu sabia que o Brasil estaria sempre sujeito a essa questão das oscilações do dólar, da moeda. E eu falei, bom, eu não vou ficar trazendo, tem a pegada ecológica também de trazer produto de outro lugar. E aí já na época eu já pensava assim. Aí fui para Nova York em 2009 pesquisar conceitos de restaurante. E aí alguém comentou isso, né, do Tevas ter um trabalho, né, de ter a comida legal, mas também ter essa consciência. E eu via muito isso, restaurantes veganos em Nova York que não tinham a menor consciência. Em 2009, 2010, eu comecei a olhar, ver isso, né, Era vegano falso. não, é que são essas contradições. O cara é vegano, mas ele vai maltrata funcionário, ele joga tudo junto no lixo, não tá nem aí para orgânico. Isso é o que mais tem. Por quê? Porque também tem uma questão financeira na história, né? Você precisa entender também a precificação. Quanto você está cobrando, quanto você pode cobrar, como é que você criou valor para a tua marca. Eu acho que é importante. O Teva tem uma construção de marca por trás. Tem É todo o vegano só no marketing, né? tem um projeto de branding por trás, entendeu? Tem toda a minha experiência acumulada como designer e os anos de observação e toda essa pesquisa que eu fiz nos Estados Unidos, na Europa, de conceito. Então tem conceito por trás. Não é tipo, vou abrir um, né? Porque eu acho que, de novo, não é depreciando os outros, mas era um conceito pioneiro, inovador para isso, para a gente construir marca, construir valor e ser muito mais do que um restaurante, que é o projeto do Teva e que tem Mas você foi para Nova desdobramentos. York antes de decidir ir para culinária? Como é que foi essa Em história? 2009 eu fui fazer pesquisa de conceito e restaurante em Nova York, fiquei um mês lá, indo em tudo quanto é lugar. Na época, fiquei 30 dias em Nova York, acho que eu fui a, sei lá, 80, 90 lugares, anotava tudo, pesquisei tudo e fui me embasando e vendo assim, isso funciona, isso não funciona. Tem um lugar que é associado a Zen, outro que é assim, outro que é fast food. Então, isso é que me incomoda até hoje, que muitas pessoas às vezes comparam e que tudo bem, é normal porque ainda tem pouca opção para se comparar. E que você tem a ver com a sua pergunta dos possíveis desdobramentos e conceitos. Vegano não é tudo igual. Assim como você vai no italiano que tem o espoleto e tem o fasano ou tem o vinheria percussi, italiano não é igual. Você tem Uhum. precificação, categorias, tem uma série Uhum. de diferentes nuances aí. E daí, vegano não é tudo igual. E é isso que me deixa pé da vida quando eu vejo um jornalista de um veículo como a Veja São Paulo me botar na mesma categoria que os outros e dizer que a gente é tudo igual. E isso talvez seja uma limitação também dos veículos, né, de criar uma categoria vegano, quando na verdade eu não quero estar nessa categoria. Eu quero estar na categoria de um bom restaurante. Eu não quero ser estigmatizado como um restaurante, né?
vegano. A gente é um restaurante com foco nos vegetais, mas a gente é culinária contemporânea, a gente pode ser o que a gente quiser. Na Qual verdade, o a prato gente que pode... mais sai no Teva? Tem uma pergunta aqui. Qual o prato que mais sai lá? É a couve? Não, é o brócolis. O brócolis é o carpaccio. É o O carpaccio brócolis? é o brócolis. É uma boa resposta, né? O brócolis. Acho que a pessoa Ah, fala assim que eu vou comer um brócolis no restaurante. Mas o brócolis do Teva é cara, diferente. mas é inacreditável. A minha mulher ama. O Teva tá falando aqui outro dia, pô, que a gente podia. Bom, eu acabo pedindo sempre as mesmas coisas, né? Mas ela morre de saudade de comer essas porçõezinhas. A couve-flor com aquele molhinho delicioso, o Sim. brócolis com aquele empanado. Qual que é Não, aquela, a aquela... couve-flor é empanada, a couve-flor é a Manchúria e o brócolis é feito na churrasqueira, com molho deusa verde. Então é a couve-flor. Qual que é o empanado da couve-flor? A gente empana com farinha de trigo, Então, orgânica, né? farinha de Sim. trigo, o que mais? Mistura com o que a farinha Leva de um trigo? pouquinho de araruta também, que a Hum. gente não usa amido de milho porque é transgênico e tal, a gente usa araruta. E que é um tubérculo, enfim, que se faz o amido também, a fécula, né, de araruta, e que funciona super bem, que é mais associado normalmente eu aprendi isso na escola lá nos Estados Unidos que eu fiz. Que aí, só complementando a tua pergunta, em 2010 eu fui fazer o curso de chefe em Nova York, acabei ficando mais tempo lá do que deveria, enfim, por N razões, não me sentia pronto para voltar e abrir um restaurante, queria mais viver aquela vida de Nova York mesmo, né, e aprimorar minha cultura gastronômica, porque eu acho que tem muito isso, né? De você estar comendo comida étnica, de restaurantes feitos por, né, indianos, chineses, tailandeses que estão lá vivendo em Nova York, que fazem... Não é que nem os restaurantes tipo o tailandês aqui do Rio. Tem um tailandês aqui no Rio que o chefe nunca deve ter ido para Tailândia. Ou tem um chinês que, tipo, não, é de verdade, porque os caras são referências muito vagas e sem muito embasamento, né? Então, isso eu achava muito legal lá em Nova York, essa vivência de você estar lá e comer a comida feita pelas pessoas desses países. E aí acabei, enfim, muito Aí por você fez o curso de relacionamento. culinária. Sim, fiz o curso numa escola chamada Natural Gourmet em Nova York, na época. E aí acabei indo parar na França por todos os relacionamentos que eu construí em Nova York. Como eu não podia trabalhar, fiz muito trabalho voluntário. Então não podia ganhar a vida lá em Nova York, não tinha visto e tal. Na época eu namorei com uma menina que até me ofereceu, se quiser a gente casa para você ter visto e tal. Eu não achei legal a ideia. E aí, como eu tinha cidadania europeia, eu acabei indo para a França por questão de relacionamento. Conhecia não sei quem que sabia que eu era trabalhador, enfim. Imagina, eu nascido e criado na zona sul do Rio, visto como trabalhador, né? Até para rir, né? Tipo assim, a O seu galera, pai, que a galera, o seu pai devia se orgulhar, né? Falou assim, puta, achava sim, que esse moleque não ia dar pra porra nenhuma. mas é porque eu ralava de verdade nas cozinhas lá, porque eu queria aprender, assim como muita gente. Mas é isso, a gente é mimado, tá? Assim, muitos donos de restaurantes, chefes de restaurantes assim no Rio querem ser meramente o visionário, né? Não querem ser o empreendedor, não querem ser o técnico. Não querem estar ali lavando louça, aprendendo como é que é a dinâmica de um restaurante. Eu fiz questão de aprender tudo isso, né? Para um dia poder liderar, porque eu, pelo menos, achava isso importante. Assim, não que eu ache hoje que o meu tempo o uso do meu tempo é mais fundamental para outras atividades, mas se eu precisar ficar, eu sei ficar. E eu acho que isso é fundamental para o negócio. Qual foi só aproveitando esse gancho que você deu aqui agora, depois a gente pode até voltar um pouco para a França, que me interessa muito a sua formação. Mas quais foram os desafios que nessa questão de virar empreendedor que você encontrou? Quais os maiores desafios que você encontrou? Então, eu sempre me vi, né? Pode ser que a minha visão não esteja em sintonia com a realidade, pode ser, mas eu sempre me via como alguém empreendedor. Eu tinha essa visão, acho que até muito pelo meu pai, meu pai nunca teve sócio, trabalha numa área totalmente diferente. Eu tive meu negócio na época, né, sozinho, depois com o Márcio. Então, eu sempre me enxerguei como alguém muito assim, autodidata, empreendedor, solitário se necessário. Tive sócio, mas foi uma experiência legal até. Acho que teve prós e contras, como, né, enfim, a gente sabe. Mas eu me enxergava como um empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, para um negócio como o negócio dentro da restauração, eu nunca achei que eu pudesse tocar um negócio desse sozinho. Porque eu enxergava, assim como o livro diz e tal, que os papéis e responsabilidades são diversos e é difícil você conseguir fazer tudo muito bem. E eu via que eu tinha algumas falhas. Eu sabia que eu tinha algumas falhas. Por quê? Porque você faz um curso de culinária de 4, 5 meses de duração, você faz estágio no restaurante Michelin durante 3 meses, aí faz estágio no restaurante vegano depois mais um mês, aí faz um bico aqui, um ali, trabalha no...
tipo, a tua formação é diferente. Você, por exemplo, vivenciou isso na Europa há muito mais tempo, e aí eu fui parar em Paris justamente por isso, porque eu queria ter essa experiência prática de poder trabalhar legalmente. Como eu tinha cidadania europeia, eu pude trabalhar. Mas trabalhei numa estrutura pequena e limitada, também muito assim, feita muito de, assim, vamos dizer assim, por filosofia. A dona era vegana, queria fazer um restaurante vegano, e eu fui parar lá como o chefe que abriu o negócio. Mas não tinha estrutura. Muito menos do que a estrutura que eu tive quando abri o Teva. Então eu quis passar por isso para entender o que é errado na hora de empreender também. Porque tem coisas erradas. Quando você começa errado, depois você não conserta. E é muito complexo, né? Muito. Desde a estrutura de cozinha, quando você desenha uma cozinha errada, depois o teu produto já era. Então eu fiz questão de desenhar minha cozinha, de entender qual era a minha operação. E eu só pude fazer isso porque eu era designer, porque eu sentei, fiquei horas, dias, meses desenhando minha cozinha aqui no Rio, por exemplo. E depois, quando eu contratei a arquiteta de cozinha em São Paulo, fui eu que desenhei no final. Ela só finalizou, mas o processo foi eu que desenhei. Porque eu tenho o domínio das ferramentas, do Photoshop, do Illustrator. Eu parei, desenhei, botei em escala e fiz. E isso é muito difícil, né? Então eu procurei, eu tinha um sócio, tive a sorte de ter um sócio, sorte entre aspas, quer dizer, eu procurei alguém que me complementasse no que eu não sabia, e ele já tinha negócio. Que era a parte administrativa. Sim, a parte administrativa e também, enfim, ele é um cara que tem visão, e foi ele que trouxe muita dimensão do social. Para a gente ser o primeiro restaurante B do Brasil foi totalmente devido a ele. Embora eu tivesse essa filosofia, foi ele que preencheu o questionário de 1000 perguntas, sei lá quantas 1000 perguntas, e que foi correr atrás disso como algo importante para os nossos valores. E eu acho que nesse meio é muito difícil empreender e criar uma marca sólida sozinho. Não é impossível, mas é bem difícil. Não, os desafios são muito grandes e a coisa é muito complexa. Além desse sócio que cuida da parte administrativa, teve mais sócio envolvido na criação do Teva? Então, na época, o irmão dele ele acabou sendo envolvido como um sócio investidor aqui no Rio. E em São Paulo, quando a gente foi para São Paulo, a gente envolveu algumas outras pessoas locais que tinham ou não negócios, mas que tinham bastante sinergia em termos de filosóficos. Então, ninguém que botou dinheiro não acreditava na proposta do Teva. Botaram mas eram dinheiro, sócios capitalistas. Sócios investidores capitalistas, mas que também são ou têm empresas B, ou são totalmente ligados no conceito do Teva, ou são veganos, mas que tem sinergia, né? Não foi assim, precisamos de capital, vamos correr atrás de capital. Não, eu acho que eu e meu sócio, a gente concordava que se não tivesse gente com essa sinergia, talvez fosse melhor a gente abrir sozinho. A gente queria agregar, mas queria gente que agregasse com a mesma filosofia. Agora, essa captação de sócio, negociação, trazer a valor presente, quanto vale um percentual da sociedade, tudo isso é uma coisa que foi mais capitaneada pelo seu sócio que entende dessa parte financeira. Sim. Mais do que você. Sim. E eu fiz a apresentação dos investidores, eu fiz questão de fazer uma apresentação legal, mesmo sendo pessoas conhecidas, contando a nossa história. Acho que foi até um meio que exercício de autoconhecimento, fazer um PowerPointzinho bonito, mostrando o que a gente construiu, a nossa reputação nas mídias sociais, as nossas avaliações, o que a gente construiu para a marca, né? Porque a gente tem que ter credibilidade, exato, porque o que mais se vê por aí é a gente tentando vender franquia, que não foi o caso, mas de coisas que não tem solidez. E eu acho que a ética, né, a nossa forma de lidar, de conduzir os negócios, acho que eu sou muito sério com isso, né, com nome. É verdadeiro. Então, assim, o negócio do orgânico, por exemplo, é isso que eu falo. Tipo, eu faço maluquice para comprar orgânico. Desde comprar 50 couve-flores orgânicas, né, desde enfim, do que eu consigo fazer de orgânico, a trazer pimenta chipotle orgânica dos Estados Unidos, baunilha orgânica, ou descobrir se tem um produtor que tem baunilha orgânica no Brasil, a gente comprar a vodka orgânica para fazer o extrato de baunilha orgânica. Então, assim, são loucuras que as pessoas não têm noção. A lavanda orgânica que eu trago dos Estados Unidos é muito detalhe. E não dá para falar tudo isso, não dá para comunicar tudo isso, né? E vem cá, a gente nunca sabe tudo, né? Quando se trata de restaurante, eu reparo que as pessoas, elas não é que elas menosprezam, elas subavaliam, né, a complexidade do negócio gastronômico, né? Todo mundo que olha de fora não tem noção do quão complexo e complicado é você tocar. Às vezes o meu sócio não tem essa noção. Um negócio gastronômico é difícil, né? Porque tanta coisa, quando você pensa em tanta coisa que tem, quando eu vou dar o meu curso, que ele é super completo em todas as áreas, eu fico cansado
de pensar em todas as Sim, coisas que você tem que sim. ensinar para as pessoas. Você hoje, já tendo essa experiência de... Quantos anos tem o Teva? O primeiro período? Teva Rio tem 4 anos e meio. 4 anos? Não, vai fazer 4 anos, desculpa. Faz agora em agosto 4 anos. Tá. Nesses 4 anos que você tem de gestão de negócios gastronômicos, quais os conhecimentos que você acha que fazem falta para você, que você gostaria de melhorar? Então, essa é uma discussão que voltou à tona por conta também da situação atual. Eu acho que essa complexidade que existe, você lidar com todos esses pontos de contato com os seus clientes, com todos os interlocutores que você tem, as mídias, de organizar tudo isso é muito difícil. E, além disso, você ter um produto bom, você ter uma equipe bem treinada, você ter, cumprir as normas da vigilância, são muitas disciplinas, como você falou. Orquestrar isso é muito difícil. A gente está nessa fase de tentar entender se uma pessoa interna nos ajudando, pelo menos com a comunicação também, vai melhorar um pouco também essa parte, pelo menos, de comunicação. Porque eu acho que a comunicação hoje é um dos maiores desafios. como é que eu vou dizer? Talvez desafios, porque eu acho que os novos restaurantes, eu estou falando dos novos, eu não estou falando dos tradicionaisões lá, tipo, sei lá, bota os restaurantes aí de bairro tradicionais, que esses podem viver sem mídia social até. Né? Mas você falou comunicação interna? Não, você está falando comunicação externa. Comunicação externa, mas, claro, também passa por comunicação interna, para você ter um alinhamento dos seus valores com a equipe. São muitas disciplinas. Então, eu não sei esse se... alinhamento não vai ser... Essa Laura que você contratou, ela é mais para o externo. Né? O interno, o propósito, o alinhamento de valores e tudo, quem faz é você mesmo. Isso fomos nós, mas a gente fez um exercício com uma pessoa de branding, inclusive, para justamente ter tudo isso redigido. A gente tem documentos, a gente tem um manifesto. E agora a gente tem que começar a organizar esse documento. Mas, assim, em termos de desafio, eu acho que é isso. Pelo menos como meta que eu estava dizendo dessa situação que a gente está vivendo, é ter um controle maior do que a gente compra e vende no sentido de ficha técnica. Então, talvez não... para a gente entender para onde vão essas coisas, porque é muito difícil. As margens estão sendo comidas de uma forma que é difícil a gente enxergar. Então, acho que esse talvez seja... eu não sei, porque são tantos os desafios que eu não sei nem... Não dá tempo de falar deles todos agora, nesses 5 minutos que a gente tem. Mas eu fico pensando nisso. Mas passa pela eficiência... Passa pela eficiência operacional, né? Sim, e do conhecimento dos seus custos, porque se você não tem esse conhecimento, hoje, por exemplo, faz diferença. Quando eu vendo um prato no restaurante, que você tem toda a experiência ali do restaurante para justificar o que você está vendendo, tem a música, tem a bebida, tem o atendimento, é uma coisa. Quando você está numa nova operação, como a gente está vivendo hoje, que é uma nova operação, você passa a levar a experiência para casa da pessoa e isso muda. Né? A expectativa, a relação financeira tem a ver com a expectativa de quanto está pagando e tal, também, se está pagando muito, está pagando pouco. Fora que a competitividade entre os restaurantes nessa época de delivery é enorme. Você não pode... você perde um pouco. Eu imagino, né? Estou falando sem conhecimento de causa, mas eu imagino que você perde um pouco a competitividade do seu negócio pelo fato da pessoa não estar tendo a experiência completa no seu restaurante. Então, na hora dela comparar preço com preço, está todo mundo jogando os preços lá para baixo, porque sabe que o mercado é muito competitivo, principalmente quando você lida com uma plataforma como o iFood, você olha lá os outros e você vê chefes conhecidos, famosos, vendendo... Outro dia eu vi uma chefe super conhecida vendendo uma cazuela de marisco, de polvo e lula por R$42. Eu falei, no iFood... Pois é, porque a margem às vezes, cara, essa pessoa não está ganhando dinheiro. Essa pessoa ou ela não sabe fazer conta, ou ela está realmente falando o seguinte, olha, eu estou nessa parada para empatar e meu objetivo não é ganhar dinheiro, é passar por essa pandemia no 0 a 0, então vou jogar meu preço lá para baixo. E aí é com esses caras que você está lutando, né? Não, tem uma série de... Ó, a Tatiana Nutri é sua amiga, tá te dando um beijo. Tá falando do delivery tem embalagem sustentável, é que eu cheguei a mencionar. Mas ela já falou antes aqui que ela estava... Oi, Dani! Legal. Oi, Tati. Então, o negócio é um diferencial, concordo, mas o problema é que nem todo mundo percebe isso, né? O que eu falei antes. Eu acho que a Tati, não sei se ela ouviu o que eu falei antes, mas é isso. Às vezes a pessoa não tá nem aí, ela não quer saber. Chegou a embalagem lá, ela reclama que a embalagem não vedou direito. Ela não tá vendo que ela é menos uma embalagem de plástico no mundo. Ela tá vendo assim, meu molho vazou. Eu quero que você se ferre, tome uma estrela, mas ela não tá enxergando
tudo. Então, assim, claro, cabe a nós tentar melhorar a comunicação para informar essas coisas. Então, é o nosso desafio também comunicar essas coisas, mas isso que você falou é verdade. Acho que a operação delivery, a operação iFood, ela envolve uma série de estratégias de marca, algumas que são, sim, para sobrevivência, e outras que são combate, é uma guerra, que você está ali, que você, né? Um amigo meu me mandou esses dias dizendo, olha, já existe um delivery que está fazendo a não sei o que, a R$ 50 a refeição e não sei o que. Mas é isso, você vai ter novos entrantes. Meu irmão acabou de me falar, fulano de tal quer saber informação para fazer hambúrguer em casa. Então, a tua concorrência passou a ser uma coisa de louco, é outra coisa. Então, assim, é por isso que eu acho importante reafirmar os meus valores nesse momento. Eu não vou entrar na briga de preço. Se eu entrar, assim, eu até entrei um pouco na briga de preço, eu tenho que considerar. Mas eu acho que eu não posso perder minha essência. Se eu perder minha essência, nada mais importa. Eu acho que é duas coisas, né? É você não perder jeito nenhuma essência, porque isso vai passar, e quando passar você quer estar bem posicionado, o seu branding é muito bom, então eu acho que você tem que manter realmente. E, por outro lado, você tem que ser muito eficiente na questão do custo, porque senão você está fudido. Sim. Essas duas coisas, andar junto, é um tremendo desafio, cara. Eu comecei uma operação de delivery no meu negócio só para entender como funciona, para ajudar os meus alunos, na verdade, porque eu não posso ajudar eles se eu não entender como funciona o negócio por dentro. Sim. Né? Sim. E, cara, os desafios são gigantes, as contas que você tem que fazer, isso eu estou me divertindo, a gente pode descobrindo coisas. A gente pode fazer uma live só sobre esse tema, porque inclusive só sobre vai terminar nosso até tempo. Porque, né? Até porque nós temos 50 segundos só, Biron. Sim. Pô, exatamente. que pena, mas vamos marcar outra, exatamente, a gente pode fazer uma live só sobre delivery e os desafios do delivery, porque assim, são muitos. E a gente vê, a minha operação do Rio e São Paulo são diferentes, só em 2 operações que tem cozinhas diferentes já é uma... Né, vamos marcar diferente. uma live sobre delivery para segunda-feira da semana que vem, que tal? Vamos, está marcado. Fechado. Vamos, está marcado mesmo? Sim, marcado. Porque a galera que está aí já... Pô, isso vai ser demais. Eu espero que a Laura esteja assistindo também, que ela bota na agenda e eu não esqueço, mas não vou lembrar. Mas está marcado, mas é muito bom falar com você. É isso aí, Biron. Grande prazer, cara. Adoro conversar com você. Parabéns, cara, por manter esse propósito, mesmo nessa situação de tempos difíceis, cara. Meus parabéns. Obrigado aí, Poli. Obrigado, pessoal.